Boa noite, sejam bem-vindos. A gente está chegando. Marga já tá ouvindo, ó. Tá bom. Sejam bem-vindos. Oficialmente, eita, adoro essa sincronia. Boa noite, tá me vendo bem, Mayara? Tudo bem, tudo certo. Então, boa noite. Eu tô aqui, eu não tô meia, mas acho que vai dar certo, né? Vamos testando. Tudo certo. Tudo certo. Eu ia até colocar uma música aqui, mas eu falei, já vou parar, porque já estamos, né? Já tá entrando. Deixa eu só. Bom, eu adoro ser objetiva, então vamos lá. Eu mandei alguns aviõezinhos aqui. Então eu vou te convidar, você que está aí, a encaminhar essa live para aquela pessoa que você acredita que precisa de um despertar, que precisa ouvir algo, sabe? Para entender que tem mudanças a fazer na sua vida. Hoje nós estamos oficialmente começando o Terapia do Lar, tá? E ao longo da live a gente vai explicar para vocês o que é o Terapia do Lar, mas a gente gosta de trazer muita coisa, muito despertar, muito conhecimento, né, para vocês. Então, a gente vai deixar o Espírito Santo nos usar ao longo dessa live, tá? Para quem não me conhece, enquanto você está caminhando aí essa live para os seus amigos, para aquela pessoa que você pensou na sua mente, você falou, lembrei dela, é para ela que eu vou mandar. Então, enquanto você está fazendo isso, eu vou me apresentar. Eu me chamo Mayara Filardo, eu sou esposa do Anderson, tenho uma filhotinha de 8 anos, está quase beirando os 9, uma pré-adolescente já, né? Moro em Santa Catarina, trabalho com terapia há mais de 7 anos, com ênfase em mulheres, porque eu gosto de falar que eu vivo aquilo, eu gosto de ensinar aquilo que eu vivo, né? A gente só tem autoridade em algo se a gente passou por aquilo, né? Não tem como você falar daquilo que você não vive. Então eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Isso aí. Então, como a Mayara falou, enquanto tu vai enviando aí as notificações para convidar mais gente para estar com nós, também quero me apresentar. Me chamo Margarete, mas me chamo como Marga Rocha, né? Sou casada já há 30 anos, tenho 2 filhos maravilhosos,
tenho uma neta, tenho uma nora também maravilhosa, até tá de aniversário hoje, né? Pois é, tá de nível hoje, né? Tá de aniversário, minha norinha hoje, né? E também o meu coração é muito voltado para cuidar de mulheres há mais de 20 anos, que eu cuido de mulher, resgatando, dando alinhamento, né? Essa coisa que a gente ama fazer é dar alinhamento às mulheres. Então, o nosso coração realmente, assim, ele queima nesse chamado de cuidar de mulheres, né? Dar direcionamento, né? É isso aí. Exatamente. Queima tanto que, né, a gente... Eu digo que a terapia do lar, ele nasceu de uma convivência, de uma vivência. Exatamente. De trocas de experiências e de conversas até quando começou o terapia, que não tinha nome ainda, né? Mas eu tinha um grupo, nós tinha grupo de 3, ainda tem o nosso grupinho lá, né? E nós chegou um tempo que a gente se trocava o dia todo, a gente ficava falando sobre assuntos familiares, né? Sobre tudo que envolve a família, de como desenvolver nossos problemas, nossos conflitos, diariamente, né? E isso foi ficando cada vez mais, assim, mais palpável, vamos dizer assim, ao nosso coração, né? E aí, então, aí que surgiu o terapia do lar, né? Surgiu no nosso coração de nós ajudar outras mulheres, né, a se encontrar nesse espaço que às vezes é tão difícil da gente se encontrar nesse espaço, nesse mundo que é ser dona de casa e ao mesmo tempo trabalhar fora. Muitas já não estão mais trabalhando fora, mas dentro do seu lar e do lar para fora, que é o meu caso, talvez seja o caso da Maiara, que a gente é empresária, mas também trabalha dentro do nosso lar. Então, nosso lar ficou muito, muito junto das coisas. Então, a gente começou, e aí nasceu Terapia do Lar. Um dia eu disse para Maiara, o que tu acha, né? Desse nome, Terapia do Lar, porque assim, realmente a gente se destressa fazendo algo dentro de casa, a gente descobre que é dentro da nossa casa que a gente se curou, no caso, meu caso, curas de alguns traumas, né, que realmente, assim, eu curei, porque eu estava dentro de casa e aquilo era um ciclo, e ali eu comecei a perceber que tinha algo que poderia ser um trauma, e realmente, né, e aí, então, tá, o Terapia do Lar, e a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Exatamente. O Terapia do Lar, ele vem com o objetivo realmente de sair de nós, o que a gente vive, e trazer mais mulheres para essa cura que a gente vai vivendo diariamente, né? Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ajudar você. Você que, assim como nós, se vê nessa loucura de lidar com casa, de lidar com filho, de lidar com trabalho, e ao mesmo tempo se esquece de você, ao mesmo tempo não sabe lidar com o seu emocional, com o emocional do seu parceiro, com o emocional dos seus filhos, né? E dar conta desse todo que foi colocado na vida da mulher, que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, né? Então, nesse momento, nasceu a Terapia do Lar, de dizer assim, opa, você não precisa ser uma Mulher Maravilha. Pelo contrário, eu acho que as mulheres de hoje, elas precisam ser mulheres comuns. Exato. E através das nossas experiências que a gente foi vivendo, e desde o preparo de um arroz, que acho que eu já cheguei a comentar com a tia, né? Um dia preparando um arroz, e o Senhor estava ministrando no meu coração, me ensinando que, opa, a minha casa é o meu primeiro ministério, né? E a gente, por mais que a gente tenha uma forma de pensar ao mesmo tempo muito parecida, muitas histórias parecidas, a gente também tem coisas diferentes que a gente foi sarando juntas. E a gente percebeu a importância, né? A importância de você ter alguém, de você ter alguém que te direciona, que te diz, opa,
vem cá, acho que se você for por esse caminho vai ser mais fácil. Opa, eu tô aqui para te ouvir. O que você quer falar? Hoje, só fala, só coloca para fora. Ou naquele momento que você tá a fim de desistir de tudo, a pessoa tá ali e diz assim, não, vem cá, eu não vou deixar você voltar para aquele lugar de onde você saiu, sabe? É esse local de segurança que a gente quer trazer para o Terapia do Lar, que vai ser uma família. Esse vai ser o objetivo do Terapia do Lar, criar uma família entre nós mulheres, para que a gente possa se curar. E mulheres curadas curam o seu lar, né? Vão para o seu lar transformar, porque vão curar filhos, vão criar filhos curados. E aí sim a gente vai fazendo uma cascata aí, né? E assim, e dentro disso, o que a gente sempre colocou também como base é a palavra do Senhor, é aquilo que a gente, porque assim, tudo a gente tem se alicerçado. Então são mulheres que realmente convivem com nós, a gente não está falando de religião, mas sim que nós precisamos ter Cristo, ter o Senhor Deus como o nosso porto seguro, porque aqui, né, o nosso lar é esse espaço que vai ser seguro, mas se o Senhor não edificar, nós não vamos conseguir. Aí tem um Provérbios que eu gosto muito, que diz que, Provérbios 24:3, que diz que com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Então eu gosto muito desse provérbio, sabe? Porque é com sabedoria que a gente vai edificando o nosso lar, mas a sabedoria é do alto, né? Então, com certeza. E esse é o objetivo do Terapia do Lar. Mas para a gente começar o Terapia do Lar, não tem como a gente falar de qualquer outra coisa a não ser falar desse despertar. Por quê? Falamos muito, né? A gente fala muito sobre a história de Moisés, né? Que quando o povo clamou lá no Egito, o povo era escravo, né? Vivia sendo arrebatado, vivia sendo comia muito mal, comia o resto, né? Então era uma escravidão assim absurda fisicamente. E aí o povo chegou num momento que eles começaram a clamar desesperadamente para que o Senhor libertasse eles daquela escravidão, porque eles não aguentavam mais apanhar e morrer naquela situação, né? E hoje, né? E aí veio Moisés, mas olha quanta coisa aconteceu até esse clamor acontecer, né? Pessoas precisaram se levantar, voltar a contar as histórias de Abraão para os seus filhos, para daí sim a grande massa começar a clamar por um libertador. E eu vejo que a gente está vivendo de novo esse momento, sabe? De clamar ao Senhor por misericórdia. Exato. Mas hoje, a nossa escravidão, ela é mental. A gente vive preso em amarras na nossa mente, em prisões na nossa mente, que nós mesmos criamos. Na verdade, não é nós que criamos, né? Satanás, ele tem um acesso à nossa mente, onde ele vai usando os nossos medos, as nossas inseguranças, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente, desde que nasceu, a gente foi sendo programado para nos afetar, para nos parar, para nos fazer não prosseguir, não clamar para o Senhor, sabe? E a tia falou de Provérbios, e eu olhei, eu tenho vários trechos aqui marcados, até nas conversas onde a gente falou sobre, mas eu não poderia começar essa palavra falando de outra que não seja Gálatas 5. Não tem como para mim, porque lá em Gálatas 5, deixa eu até ver aqui onde está. A Gálatas 5 aqui. A liberdade em Cristo. Eu vou ler para vocês para a gente dar a sequência, tá? Para vocês entenderem. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou.
Não se submetam novamente à escravidão da lei. Olha isso. Prestem atenção. Gálatas é uma carta que Paulo escreveu a Gálatas, né? Eu, Paulo, lhes digo: se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós vivemos pelo Espírito. Oi? Não, tô procurando aqui ainda, porque eu não tinha deixado aberto aqui. Pode ir falando. Eu vou passar um pouco para frente, onde ele diz ali, por isso digo isso, lá no 16. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer fazer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que a gente tem duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza do Espírito Santo. As duas vivendo dentro da nossa mente. Aí você raciocina. Se a gente tem duas vozes dentro da nossa mente, qual é a voz que a gente está ouvindo? Né? Paulo está sendo muito claro aqui, onde ele diz a natureza da sua mente espiritual, né? a sua natureza do Espírito Santo, ela vai contra a natureza humana. Sim. E a natureza humana vai contra a natureza do Espírito. Então, gente, não tem como você viver sendo morno. Não tem como você querer pertencer, ter algo em Cristo, ter uma vida em paz, porque a paz vem de Jesus, né? Ele disse: eu sou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não tem como você querer viver de uma forma tranquila no Senhor se você não abrir mão da sua natureza humana. Mas aí você vai dizer assim: Mayra, como que eu faço isso? E para explicar para vocês de uma forma mais racional, eu separei aqui deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês olharem. Eu vou virar aqui rapidinho para eu explicar. Tá? Opa! Vamos lá. Aqui eu peguei uma foto de um modelo da mente. Gente, é um modelo, tá? Não quer dizer que a mente funciona desse jeito. Mas de uma forma para todo mundo entender. Como se o nosso cérebro fosse dividido em 3 partes. Inconsciente, subconsciente e o consciente, que é a parte mais fora, tá? No nosso inconsciente, que é a parte mais interna, a gente trabalha, vou virar para mim de novo. Foi só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. No nosso inconsciente, que é onde nos mantém vivo, né? É o sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Aí, a gente tem o nosso consciente, que é a parte onde nós, seres humanos, vivemos 90% do tempo. Então, o que tem na nossa mente consciente? O raciocínio lógico, a memória funcional, a mente analítica, força de vontade. O que isso quer dizer? A gente tem, por exemplo, a memória funcional, aquela memória rápida. Nomes, número de telefone, endereço, essas coisas, tá? Tudo você tem que ter rápido na sua mente consciente. Tudo você vai analisar, tudo você quer um porquê, tudo você vai buscar, tem que ser rápido. Esse é o nosso consciente, onde a gente vive 90% do tempo. Porém, a gente tem mais o interno da nossa mente, que é o quê? O nosso subconsciente. Lá no subconsciente, nós temos a memória permanente, as nossas emoções, os nossos hábitos, a autopreservação, a mente ociosa. Eu vou explicar muito por cima, minha gente, tá? Mas vamos lá. A nossa mente subconsciente, que tem a memória permanente,
é aquela memória que está desde que você está na barriga da sua mãe. Quando você está a mulher grávida, segundo mês de gestação, o bebê já cria, já alucina. Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. A mulher está dirigindo, freia o carro bruscamente, o útero comprime, o cérebro da criança, puxa, ele quer assimilar o que está acontecendo. Eita. Assimilando o que está acontecendo, a primeira coisa que ele ativou foi a memória, a memória dele. Então, automaticamente, ele vai ser uma criança que pensa muito. Naquele momento, foi gerado um trauma, tá? Não estou dizendo que a criança vai ter um trauma lá, que ela não vai conseguir dirigir, por exemplo. Pode ser que aconteça, mas na grande maioria das vezes não. Porém, são muitas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce, desde que a gente está na barriga da mãe, que vão gerando traumas, sim. Né? Entre a nossa mente consciente e entre o nosso subconsciente, vai crescer uma barreira que a gente chama de fator crítico. Desculpa, a gente está arranhando. E essa barreira, esse fator crítico, ele vai sendo gerado através daquilo que você escuta dos seus pais, dos seus avós, na escola, dos seus vizinhos, dos seus amigos, das pessoas que te cercam naquele momento. Então, se você escuta algo, geralmente através das nossas emoções, a gente tem lembranças. Se você escuta algo como se fosse assim, nossa, um acidente de carro, e você gera uma emoção de perda com relação aos seus pais, você pode desencadear uma crise de ansiedade lá com 30 anos, por causa daquele medo lá da infância. Se você tem medo, vive ouvindo, assistindo filme de terror, vive escutando um monte de coisa, de repente você vai chegar numa idade que você não vai dormir bem, que você vai ver vulto, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Por quê? Porque a tua mente ouviu, ela criou. Então, tudo que a tua mente cria, vira automaticamente uma verdade absoluta na sua vida. Tá? E assim por diante. Muitas coisas vão sendo agregadas na nossa vida da infância. Mas o que isso tem a ver com a casa? Vou dar um exemplo meu. Eu gosto de dar exemplos meus para as pessoas entenderem. Quando eu era criança, eu sempre fui muito cobrada de ter que estar tudo organizado, de ter que estar a casa limpa, minha mãe chegar, tinha que estar tudo muito organizado. Então, automaticamente, até hoje, vai dando aquele horário de 5, 6 horas, parece que me bate aquele desespero de a casa tem que estar limpa. Óbvio que eu já tratei isso, óbvio que eu hoje eu já não tenho mais a consciência, né? Hoje eu tenho consciência. Mas, por muito tempo, eu me sabotava. Porque daí era o horário que eu chegava em casa. Hoje eu tô na minha casa, eu trabalho em casa. Mas eu chegava em casa, eu chegava no desespero, porque tinha que estar tudo limpo, porque eu tinha que dar conta de tudo, porque eu tenho que fazer. E quando a minha filha nasceu, eu entrei num colapso. Porque eu queria dar conta de tudo. E foi onde eu entrei numa depressão pós-parto. Porque muitas mães também fazem isso, sabe? Porque acham que você tem que dar conta de tudo. Então, se meu marido fosse dar banho, eu reclamava, porque não tá fazendo certo. Se ele fosse trocar uma fralda, eu falava, porque não tá fazendo certo. Se ele fosse limpar uma casa, não é desse jeito. Sabe? Aí vira tudo aquilo uma pessoa muito crítica também, né? Muito crítica. E a autorresponsabilidade é tudo pra você. Você vai pegando cargas pra você que vão te gerando demandas que não tem necessidade. E pode acontecer ao inverso, se uma pessoa é muito cobrada, quando, no teu caso, né? Foi muito, muito, muito cobrado. Pode acontecer o inverso, que depois tu pensa assim, ó, eu não quero fazer. Cada ser humano tem a sua visão de realidade. Então, não, o que eu tô falando aqui... Porque eu penso assim que cada um vai ter a sua maneira de reação, né? O teu caso foi nisso. Mas pode acontecer com alguém que não tenha essa animação. Já que a gente está falando muito de casa, essa animação de limpar, ou essa animação para fazer algo acontecer, sabe? Pode
Isso É que, também, ó, né? bem da infância. O que que acontece? Cada ser humano tem a sua visão de realidade. Isso é um Isso. estudo comprovado, tá? Fizeram um estudo lá, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, numa época que deu um estouro nuclear. E no dia que deu o estouro nuclear, eles pediram para os astronautas escrever o que eles viveram naquele momento. Uhum. 20 anos depois, eles falaram assim, ó, escreve o que vocês viveram naquele momento, porque todo mundo tinha certeza que sabia o que estava vivendo. Aquela história, você sabe o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas, não lembro o ano exato, mas quando caiu as Torres Gêmeas, você lembra o que você estava fazendo? Na minha memória vem a lembrança de como foi. Porém, além da gente ter uma memória, às vezes, rasurada, cada um tem a sua visão de realidade. Então, eu entendo as coisas da forma com que eu fui criada. Isso. O que eu falo, para mim, vai ser uma coisa. Você vai escutar o que eu estou falando e vai entender outra coisa. Outro sentido, exatamente. Cada pessoa vai entender a sua forma. Então, não tem dois. Dentro não tem da como sua duas visão pessoas. e dentro da sua visão e dentro da sua dor, né? Do seu... Exatamente. Exatamente. Então, cada pessoa com a sua visão de realidade. Por isso que, assim, às vezes o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. Às vezes você, meu Deus, mas eu deixei o copo aqui, por que o meu marido não consegue? Eu já falei para guardar, mas para ele precisa que você fale sempre. Ele precisa que você fale, olha, eu gosto de receber carinho, eu gosto de receber presente, porque na visão de realidade dele é diferente da tua. Cada um tem uma visão de realidade. E isso é bem assim mesmo. E eu acredito que isso vem vindo, como a gente sempre já fala, às vezes, nas lives de manhã, né? Que a gente vai vivendo a realidade daquilo que as pessoas vão nos colocando, né? Exatamente. E algumas dessas coisas, quase todas, sempre há algo disfuncional nisso tudo, sabe? Algo nos deixa disfuncional. Sempre vai ter. Sempre vai ter. A gente até pode alinhar uma coisa, mas tem muitas coisas para ser alinhadas, sabe? A gente vai passar a vida se alinhando. E isso é bom, porque assim, ó, é um crescimento que quanto mais tu descobre que a gente pode melhorar, quanto mais a gente vai buscando alinhamento, melhor a gente se torna. Melhor como pessoa, melhor ser humano, melhor em tudo a gente se torna, sabe? Mais leve, porque a gente vai descobrindo que aquilo ali como é que eu posso dizer? Vamos supor, aconteceu quando criança, mas hoje eu tenho consciência e eu posso ver que hoje eu tenho consciência, sabe? E aí a gente, às vezes, tem que olhar, eu já falei também, não sei se foi hoje de manhã ou a semana passada, que como é bom a gente ainda ter a lente de outra pessoa para te mostrar. O olhar de outra pessoa como te mostrar. Porque, às vezes, a gente vive num trauma de infância ou da vida. Sei lá, pode ser, né? Uma culpa, alguma coisa. Mas, de repente, tu contando para uma pessoa, ela vai te dar uma visão diferente. Talvez não é nem tanto. Exatamente. E aí tu pensa, verdade, não é aquele monstro tão grande, não é um monstro, é uma coisa que dá para se resolver, que vai ficar leve, tu vai lembrar, mas não vai te trazer tanta importância, sabe? Exatamente. E assim, a Bíblia diz, né, que a gente precisa confessar aos irmãos. Só que você não vai sair falando de certas coisas para qualquer pessoa. Exato. Porque se você fizer isso, a primeira coisa que vai acontecer, se você vai falar com um amigo que te conhece, ele vai começar a te julgar. Ele não vai ser totalmente imparcial. Ele vai pesar para algum lado, né? Então, realmente, a importância de você ter um terapeuta é sem dúvida, assim, ó, é importantíssimo, porque aquela pessoa, ela estudou para aquilo, para ser imparcial, para não pegar a dor, porque existe uma memória falsa, né, que a gente cria. Então, tem coisas que às vezes não aconteceram daquela forma, mas que a tua criança olhou daquela forma e aquela criança precisa daquela cura, sabe? Aquela criança
precisa ser vista, precisa ser amada, porque se eu falar uma coisa para uma mulher de 30 anos e para uma criança de 5, eu posso falar a mesma coisa, que o entendimento vai ser diferente. Com certeza. Com certeza. O E aí, peso vai ser diferente. eu acho também interessante que, assim, ó, às vezes, a gente vai até conversar, né, na hora com a cliente, e vai dizer, mas tu não viveu, tu não sabe. Mas tu sabe, Mayara, que isso é muito interessante, porque um doente não pode curar o outro doente. Não, porque senão tu vai pegar a dor da pessoa. Entende? E tu vai ficar mais. Então, assim, ó, realmente tem coisas que vai chegar, a pessoa vai dizer, tu vai ser muito objetiva, ela vai dizer, não, mas tu não sabe. Não, realmente eu não sei. Eu não vivi o que tu viveu. E isso é ponto positivo, porque a gente está aqui para ajudar a tu ter um alinhamento. Porque se eu tivesse o mesmo trauma, a mesma dor, tu imagina ela me contando uma coisa e eu contando a minha dor. É uma palavra que diz na Bíblia, é um cego levando outro cego, os dois vão cair no buraco, sabe? Não tem como. Então, assim, a confiança que as pessoas têm que ter na gente, que realmente a gente vai fazer o que tiver alcance para dar alinhamento, né? Exatamente. Em termos Cada de várias pessoa... coisas. Desde mental, na casa, né, também. É um conjunto, né? É um conjunto. E quando a gente fala... Eu já vou responder ali, né, da questão dos traumas. Quando a gente fala de entender que os traumas vêm de uma primeira infância, de uma segunda infância, de algum ponto da sua vida que deu algo saiu diferente, às vezes uma frase que você ouviu que não foi legal, às vezes um gesto, às vezes uma desconfiança, e aquilo ali, se você não trata, aquilo ali vai criando um castelo dentro da tua mente, e você não sabe mais lidar com aquilo. Então, como é que a gente descobre os nossos traumas? Trauma é tudo aquilo que te impede de fazer algo. Se você não consegue comer uma comida, é um trauma. Tudo que te domina, você não está dominando. Então, por exemplo, se eu acelero meu coração, se eu fico angustiada, se eu não tenho vontade de fazer, se eu olho para minha casa e eu falo assim, não, eu pago uma pessoa para fazer, mas eu não boto a mão. Isso é um trauma. Foram te colocando na mente, sabe? E você foi aceitando. Tudo você pode. Você tem escolhas. Eu não estou falando que você tem que virar dona de casa. Não, eu estou falando que você tem que ser uma mulher sábia. Tudo que você não domina, domina você. Se você não gosta de cuidar da sua casa, tem alguma coisa de errado. Porque a tua casa é reflexo de quem você é. Exato. Né? A tua casa, ela é o espelho da tua mente, do teu emocional. Olha só, é uma coisa bem interessante. Olha, hoje a gente está falando de despertar, né? E olha que interessante. Hoje de manhã eu cheguei da academia e fui lavar o banheiro. E assim, ó, o banheiro para mim era uma coisa que eu tinha dificuldade por muitos anos. Todo mundo sabia que eu detestava limpar o banheiro. Eu limpava assim, gente, olha, às vezes eu empurrava por obrigação, porque eu não gostava de limpar o banheiro. E eu acho que nesse processo de terapia e autoconhecimento, essas coisas, realmente eu vi que eu tinha um trauma. Então, pelos meus 10 anos, 10 para 11 anos, eu fui trabalhar na casa de uma pessoa onde eu tinha que lavar a louça, era um problema também, a cozinha. Eu tinha que lavar a louça e um dia ela me colocou para lavar o banheiro e eu tinha, 10 anos? Acho que tinha 10 anos. E ela me entregou os produtos e uma escovinha de dente e disse, eu quero ver todos esses azulejos branquinhos, os rejuntos. Uau. E eu não sabia fazer aquilo, porque na minha casa nem banheiro assim com azulejos e azulejos não tinha, né? E eu lembro que aquilo ali eu fiz, depois ela olhou e disse que estava bom, não sei se estava, porque eu não me lembro, mas isso eu tinha esquecido, eu esqueci. Só que algo no banheiro eu não gostava. Eu não gostava realmente, assim, ó.
Gente, eu ficava nervosa, eu ficava enraivada toda vez que eu precisava limpar o banheiro. E aí, não faz muito tempo, acho que final do ano passado, por aí, que eu tive essa descoberta, graças a Deus. E foi muito bom. Hoje de manhã eu cheguei, fui limpar o banheiro, né? Cheguei da academia, pensei, hoje é o dia de limpar o banheiro. Chegar na segunda-feira, vou limpar o banheiro. Gente, é outra coisa. E aí, eu mandei uma foto pra Maiara, eu disse, eu tô derretendo. Aí a Maiara me manda uma foto dela passando roupa. Tô passando roupa. E aí, eu disse, nossa, imagina, é pior que o banheiro, mas no sentido do calor. Mas a Maiara disse que hoje é uma maneira diferente de fazer isso. Por quê? Porque realmente a gente acessou o nosso trauma e viu que dá para liberar isso, sabe? Dá para ser leve, olhar com outros olhos, sabe? Aquela criança de 9 anos ficou frustrada com aquilo. Eu fiquei muito frustrada. Só que hoje já não é mais aquela criança, hoje já é uma mulher de 50, né? Então, assim, é isso que é interessante, sabe? Exatamente. Aí eu ia te dizer assim, ó, quer dizer que você não fazia antes? Fazia. Quer dizer que toda vez que fazia era ruim? Não fazia, não era ruim, mas tinha algo que incomodava. Incomodava. Então, gente, que eu de escuto verdade. muito das pessoas. O que eu escuto muito assim das pessoas? Ai, mas eu já sarei isso, já passou na minha vida, eu faço. Não. Só que sempre vai ficar aquela pontinha ali incomodando, sabe? Sempre aquela pontinha incomodando que vai te abrir uma brecha para que você realmente não faça isso com prazer ou que você não perceba algo a mais que tem escondido naquela situação. E olha, sabe? No nosso caso. Banheiro. E sabe que por muitas vezes eu até ficava irritada se alguém dissesse assim, eu gosto de lavar o banheiro. Aquilo me irritava, eu pensava, como assim? Gente, o que é lavar um banheiro? Gente, hoje de manhã eu pensei, que loucura. É uma loucura, mas realmente, assim, é a gente reconhecer. Eu me reconheci lá quando criança, realmente eu consegui enxergar isso, sabe? E ressignificar de uma forma hoje melhor, sabe? Então, às vezes, tu vai falar isso para alguém e a pessoa vai dizer assim, mas é só o que faltava. Então, manda alguém lavar ou faça. Mas, às vezes, não é até isso. Tu pode pagar, tu pode fazer, mas não é isso. Tu não vai enfrentar o problema. É a carne e o espírito, é o que a gente estava falando. Exatamente. É a mente consciente com a mente inconsciente, sabe? É esse se tu manda fazer, é como se você fosse camuflando o problema. Que aí eu não preciso lidar, eu deixo que o outro faça, então passa. E isso é um sentido assim, ó. Isso é meu, tem várias coisas, sabe? Mas aí a gente pergunta para vocês, o que tá difícil? O que é difícil? O que é difícil da gente aceitar? Porque eu primeiro tive que olhar e pensar assim, ó, tá, mas por que tu não gosta? Por que você não gosta? O aceitar, o você reconhecer. As pessoas têm dificuldade de reconhecerem que são fracas, falhos, que são invejosas, que são falhas, que erram, sabe? E nós somos seres humanos, todos nós sentimos isso. Tu sabe que quando todos quando tu começou a live, tu disse que a gente descobriu de como é melhor a gente ser comum. Porque aí, Maiara, a gente tirou aquela capa de Mulher Maravilha e realmente tirou todas as capas, as máscaras para ser a gente mesmo. E aí a gente começou a ver que realmente a gente tem necessidade. A gente tem necessidade. A gente precisa. A gente não é perfeito. A gente tem falhas. A gente exige do outro aquilo que não faz. Exato, exato. E por que a gente exige do outro que não faz? O problema às vezes não está no outro. Dependência emocional. Está na gente. Sabe? Exato. Então é muitas coisas. Muitas coisas.
É incrível o quanto o demônio, o inimigo, ele entra na nossa mente e nos ataca através da nossa mente, né? Através de lembranças, de pensamentos distorcidos, a nosso respeito, a respeito de outras pessoas, através de palavras, né, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente fica remoendo, através de coisas que a gente já viveu, que a gente já passou, e fica ali criando castelos na nossa mente de possibilidades do que podia ter feito diferente, do que, e se eu não tivesse feito dessa forma, ou por que que isso aconteceu comigo, né? E por aí vai, são tantas outras coisas que a gente vai ouvindo, mas quando a gente realmente se entrega para o Senhor, a gente se entrega para a mudança, a gente se entrega para aceitar que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que a gente erra e que a gente precisa de uma identidade em Cristo. A gente precisa viver em comunhão com os irmãos, em comunhão com pessoas. A gente precisa declarar aquilo que fizemos de errado para realmente aquela aresta que está aberta, né? Aquela brecha que está na nossa vida, seja tapada com betume e o inimigo não tenha mais acesso. Né? A gente precisa dessa identidade como filho. Mas filho, você só consegue essa identidade como filho quando você realmente se rende ao Senhor, né? E começa a ser direcionado, começa a aprender a confiar cegamente no teu pastor, como filho. Como um filho confia no pai. Como filho. Ali tu falou que é para passar, abrir as brechas, fechar as brechas. Mas sabe, Mayara, que às vezes a gente se encontra nesse lugar de estar tão lá dentro que fechou, sabe? É algo tão profundo que tá lá fechado, sabe? Tá muito tempo lá. E eu não sei, não me lembro o que é. Talvez eu traga outra hora. Eu não sei se foi alguns dias aí que a gente estava conversando e que foi... do bolo. Lembrei. Que eu disse era algo tão profundo que estava em mim que realmente, assim, eu acobertei. Mas o subconsciente, ele faz isso. Ele cria uma caixinha. Eu não quero olhar. Tu sabe que eu escutei isso esses dias, um pastor que disse que Deus é perfeito, porque tem coisas que ele vai deixar lá pra gente realmente não lembrar, porque a dor é muita, né? Mas também a gente não lembra, não tem a consciência, mas as coisas entram em ciclo que a gente vai vivendo aquilo ali da mesma forma. Tu não tá lembrando, mas o teu corpo, as tuas ações, as tuas vontades é de lá. A pedrinha tá lá no sapato, machucando o pé dia por dia. Sabe? É muito interessante. A gente é um ser muito interessante, sabe? Muito interessante. Olha... Deus, né? É uma coisa assim... ontem eu tava falando ainda sobre isso. Eu ia dizer que tá dando umas travadas. Tá dando umas travadinhas, né? Mas acho que agora voltou. Ontem eu ainda tava vendo sobre isso. A gente vai indo pro processo e a gente vai abrindo camadinhas na nossa mente, sabe? Cebolinha. Então, essas pedras no sapato, elas precisam ser tiradas para que a gente ande, né, num terreno que não vai machucar os nossos pés. Mas se você não se abrir para isso, se você não disser assim, não, eu quero realmente viver isso, Deus não vai tirar. Não. Ele não vai fazer por você, ele te dá a oportunidade. Eu sempre brinco. Ele bate na porta, mas ele não gira a maçaneta. Quem tem que abrir a porta é você. Sim. Ele não é uma pessoa... Ele tá à porta e ele bate, né? Se tu convidar, ele entrará e ceará com você, se não... E isso é interessante porque é da mesma forma quando tu vai procurar um profissional. Se tu não abrir o teu coração, a tua mente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você não tiver confiança, não vai funcionar.
E esse é o nosso intuito aqui, criar esse ambiente seguro dentro do Terapia do Lar, para você, mulher, poder chegar aqui, se sentir amada, se sentir acolhida, para a gente poder te dar todo o direcionamento que você precisa para você transformar a sua casa em um lar. Porque uma vez chegaram para nós, mulheres, e disseram que a gente tinha que sair das nossas casas, que a gente tinha que conquistar o mundo, mas fizeram um arrombo na nossa vida, sabe? Um arrombo tão grande que tiraram a nossa identidade. E hoje o convite é ao contrário. Saia do mundo e venha, volte para a sua identidade, para a sua essência. É isso que a gente vem convidar você, mulher, que acha que está faltando algo, que sente aquele vazio dentro de você, que olha para o teu lar e diz assim, eu quero melhorar. Não tem nada que não possa melhorar com a presença do Senhor. Esse é o ambiente que nós estamos criando no Terapia do Lar. E esse é o ambiente que nós estamos querendo que você, mulher, faça parte. Então, se você acredita que a gente pode te ajudar de alguma forma, amanhã a gente vai estar aqui com uma segunda live. A gente vai presentear vocês com 3 lives falando sobre esse despertar, sobre esse novo caminho que a gente vai trilhar com a Terapia do Lar. Isso aí. Isso. Então, olha só, minha gente, amanhã a gente volta às 20 horas, mas toda manhã, às 8 horas da manhã, a gente tem um devocional aqui no Instagram, tá? Então, você pode, já fica o convite, você pode nos acompanhar, os nossos devocionais. Também temos o grupo do Terapia do Lar, você também pode vir fazer parte do grupo. Fica o convite aí para vocês. Então tá, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Por a vontade do Senhor, amanhã a gente volta. Então, até fiquem amanhã. com Deus e amanhã a gente volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.